Bom dia, pessoal. Eu sou o Paulo Riga. Mais um vídeo da série Nibiru, o Planeta Saneador. Eu, pensando com meus botões, e nessa nova fase de desenvolvimento da nossa turminha, eu fiquei pensando, passei até para o Willy, é para você, Willy, esse vídeo, que o Willy estava preocupado com a morte. E eu não tinha como, pelo menos no me ocorreu, na hora que eu li o comentário dele, eu acho que era sobre o tsunami no Brasil, coisa assim. A ideia das profecias, Willy, não é que elas vão se realizar. Na realidade, a gente, como ser criador, co-criadores, nós temos força. Lembra quando Jesus falou, quando dois ou mais pedirem alguma coisa em meu nome, eu concederei? Pois bem, nós podemos até mudar os destinos de um tsunami no mundo. E quando você falou em morte, eu falei, puxa, por isso que eu falei que degraus para você, não, Willy? Mas vou tentar explicar para você o que é morte, então. Primeiro, esse paradigma, há muitos materialistas vão dizer, pô, eu nunca morri, como é que eu vou saber? Mas o grande Buzilis, a grande virada da coisa, William, é que nós somos seres inteligentes. Podemos ler, pesquisar, né? Então eu vou te dar vários exemplos de morte para vários seres. João Batista, quando ele foi preso ali na Mesopotâmia pelo Nabucodonosor, na Bíblia você pode ler isso aí. Então são pessoas, esses reis, né, são o próprio reptiliano. Então eles iam prender o João Batista, ele dia sim e outro também, o João Batista não gostava dele e dava de dedo no Nabucodonosor, né? Falava, vocês são corruptos, ladrões, né, são impuros e vocês são, né, adúlteros e dava de dedo nele. E eles, não, obviamente, Nabucodonosor, que era dono de meio mundo na época, né, não gostava. Então, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí o João Batista dizia, me matar? Vai fazer um grande favor, me libertar desse corpo. Você vai me ajudar. Porque eles já conheciam a quinta dimensão, conheciam os seres maravilhosos que sempre eles estão em contato. Que o João Batista, se você não sabe, era primo de Jesus, né? Filho de Isabel, né? Portanto, quando Maria estava grávida de Jesus, ia visitar Isabel, que era perto, e Jesus pulava no ventre assim, encontrando já antevendo esse encontro com João Batista. Eram grandes, são primos, né? E vou te contar outra passagem, então. O Divaldo Pereira Franco, aquele grande médium espírita, orador e médium espírita, certa feita foi assaltado. Então os assaltantes puseram a arma na cabeça dele, vamos matar você. Ele falou, puxa, você vai me fazer um grande favor. Primeiro que eu não vou ser o agressor, quer dizer, a lei de karma, essa reação. Segundo que você vai me libertar desse corpo aqui como vítima. Isso é um grande privilégio, você pode matar se quiser. Então a visão de pessoas que já têm contato com o mundo superior, Willy, a morte não é nada mais que uma passagenzinha. Deixar esse corpo velho aqui, você está liberto dele, porque isso aqui é uma prisão. Vou te contar mais coisas, mais assim, que talvez venham esclarecer o que seja morte. Obviamente eu vou dizer para você, eu também não estive, eu não me lembro da minha última morte. Mas num livro que eu li a respeito que eu contei num dos vídeos, é de um pessoal que for num circo em Niterói que pegou fogo, que foi na realidade um resgate de um karma que na Roma antiga eles pegaram os cristãos e colocaram numa arena que toda a cidade romana tinha nas conquistas deles, que era diversão, chamava circo inclusive. E esse povo que morreu em Niterói queimado, na realidade era o povo que estava na época de Roma aplaudindo um circo de Roma em que colocaram
bastante árvore seca e colocaram uns cristãos, colocaram fogo nas árvores e os cavalos bravios começavam a escoiciar e matar os cristãos. O que sobravam, os gladiadores entravam e matavam com a espada. E o povo, né? Era a diversão da época, era matar cristão, né? Pois bem, para resgatar isso, em Niterói eles foram todos mortos no circo. Crianças, velhos. Não existe para Deus, para o todo, para o equilíbrio geral, que seja criança. É tudo alma. Então eles estavam resgatando aquele momento que eles passaram na Roma Antiga. Mas o que eu queria contar com isso para vocês? Que era a parte do livro. Um detalhinho que qualquer um passa despercebido, menos a mim, que eu estou interessado no que é morte, o que acontece com a morte. Quando os cavalos escoiciavam aqueles cristãos, alguns segundos antes do escoiciamento da morte, então, entre aspas, que é a passagem para outro plano, seres da quinta dimensão, médicos que desligam, porque nós somos ligados pelo chakra cardíaco com esses outros planos. Então, quando isso aqui vai para, entre aspas, para a morte, esse paradigma, eles desligam isso aqui. Mas no caso, ali naquela arena que eu li naquele livro, então os mestres espirituais, antes do coice alcançar a pessoa, eles desligavam o corpo. Então, na grande maioria disso, quando existe a supervisão do plano espiritual, então eu creio que não existe nem o lutar do sofrimento, da hora da morte, da passagem. Os mestres cuidam para que isso aí seja o mais... que você nem perceba, ele tira o espírito antes. A carne é despedaçada, leva o coice do que levou à morte e tal, mas eles tiram antes. Então existe o mundo dos mestres, o Willy, é muito mais perfeito do que nós possamos, a nossa pobre personalidade, nossa mente com 8 a 12 de QI pode querer perceber. Então, aos olhos da pessoa convencional, na minha época, eu assisti muito isso. Morria algum parente, algum conhecido, o pessoal se jogava em cima do caixão. Não, ai, não vai embora, não sei o que lá. E aquela despedida, aquela choradeira. Obviamente é uma despedida, mas não é uma despedida assim irreversível. Vai ter aparelhinho daqui uns dias, Willy, em que o Einstein já está desenvolvendo do outro lado como espírito, tipo laptop que você bate o dedo aqui, você conversa com os teus entes que já foram, teus parentes, conversa com eles, que estão atrás da morte, nesse plano espiritual. Então, o que se toma como esse paradigma, esse véu que cobre a morte e tudo vai desaparecer. Por quê? Meu pai faleceu. Se eu quiser conversar com ele, é pique. Ô pai, tudo bem aí? Como é que vai? Entendeu? Então, esse mistério, esse sofrimento em volta da morte, o paradigma, vai acabar, Willy. Portanto, quando você falou, eu fiquei com medo, você escreveu no teu na tua mensagem que depois para mim sobre o tsunami. Não tem que ficar com medo. Primeiro que nós podemos modificar qualquer situação. Quando dois ou mais pedirem a coisa meu nome, eu concederei. Você tem força para isso. Você é um criador. Segundo que a morte nada mais, nada menos que uma passagem. Para a gente que vive no plano terreno, na terceira dimensão, é uma espécie de libertação. Você imaginou você poder sair levitando, ir onde se quiser, visitar parede? Quer dizer, aí vai o mérito do teu, entre aspas, teu karma, né? Se você for um cara maldoso, você vai para aqueles submundos ali que nós chamamos de inferno, né? Que na realidade, o umbral ou tal do inferno, vou tentar explicar para você. Nós somos espíritos puros. Viemos da comunidade lá de Deus, resolvemos encarnar na Terra, experienciar essa vida na Terra, e o que acontece? É tipo anjos encarnando na Terra, mas aqui começamos a pegar o quê? Tudo que não presta, né? Ódio, ciúme, rancor, tudo que é contrário de Deus. E quando você morre, via de regra geral, uma pessoa sem consciência desses fatos, ele morre com todas essas vibrações. E para reintegrar você como espírito, essa comunidade de onde você veio, que é mais ou menos pura, entre aspas,
você tem que fazer uma limpeza no umbral, que então eles chamam de inferno. Você passa para o estágio lá para se desvencilhar disso, que se acumula na Terra, que é que nesses planos que é o nosso lar, aqueles são naves mães de alguns, tem mais de 10 aqui no Brasil no plano espiritual, cada um cuidando no plano etérico, né? Então são igual ao nosso lar, são cidades onde você reequilibra teu espírito para se preparar para voltar para a Terra, para reencarnar. Então, Willy, não são coisas complicadas. A priori, antigamente, né? O pessoal se jogava em cima de caixão. O meu cunhado faleceu esses dias. Meu cunhado. Estudei com ele. E na hora do enterro dele não havia ninguém. A minha irmã pediu para falar. Eu já sabia, porque eu tinha. Quando falece alguém da família, eu não durmo que o dito cujo fica em cima de mim. Eu devo ser aí a ponte entre eles e, né? E nesse dia eu dormi muito bem. Ele pertence a uma turminha do Dr. Michael, que é o médico espiritual. E vieram buscar ele no dia que ele faleceu, levaram ele, vieram duas entidades, fizeram desligamento pelo chakra cardíaco, né? Então uma vidente que é desse grupo viu, falou, eles estiveram aí no hospital um pouquinho antes de falecer, já retiraram o corpo dele e levaram para as colônias de tratamento, sem passar pelo próprio umbral. Então eu fui fazer esse discurso da morte dele, eu fui simples, objetivo. Falei, pessoal, a gente agradece vocês estarem homenageando o corpo dele, a casca dele, né? E é um gesto humano com a família dos que ficaram, mas ele já está nos planos de regeneração. Por quê? Eu vivo isso aí no dia a dia, eu pretendo dar aula para vocês a respeito disso. Então não é uma coisa de arrancar o cabelo nem se jogar em cima do caixão. É um até logo. E mais dia, menos dia, vem um laptop aí pelo Einstein que você vai conversar com tua avó, que já foram, com qualquer pessoa que você quiser da tua família ou que não seja da tua família. Vou te dar um exemplo simples. O Chico Xavier é vidente, tem toda uma criança da nova era. Então, com poucos dias, a mãe dele faleceu quando ele era menino. Ele foi maltratado muito pela nova mãe, né, a madrasta. E a mãe dele vinha todo dia vê-lo. Então ele via evidência, ele tinha tudo aquilo que ele teve no final da vida, ele tinha quando era neném, já quando era pequeno, com alguns anos. Então na escola primária, isso é muito contado nos livros, no filme dele, a professora pediu, aquelas escolinhas simples do interior de Minas, lá, né, eram muito pobres, né? Meia dúzia de alunos ali. Professora, vamos fazer uma dissertação sobre Duque de Caxias, a Guerra do Paraguai. Todo mundo fez a dissertação. A professora convivia o dia a dia com o Chico, que era menininho, 5, 6 anos. Quando a professora leu a dissertação do Chico Xavier, na época, criança, falou, Chico, isso aqui não foi você que fez. Estava muito bonito, muito bem redigido, com muito detalhe. Como é que você fez isso, Chico? E ele, inocente, criança, obviamente, né? Falou, esse moço que está do meu lado aqui, com esse uniforme todo aqui, que contou para mim aqui, ele contou. Era o próprio Duque de Caxias. Tanto que a professora, antes disso, assim, vai na lousa e redige o que você falou na dissertação, escreve na lousa. Não tenha dúvida, ele foi na lousa lá e o que o espírito, que era o próprio Duque de Caxias ditando para ele foi escrevendo na lousa. Mas quem que falou isso para você? Esse homem que está do meu lado aqui, ó. Era o próprio Duque de Caxias, trocando em miúdo, pessoal. A morte, proximamente, agora em dias, poucos na nova era. Vou te dar um outro exemplo que você vai gostar. Você conhece o Gasparetto. Pois bem, o Visconde de Mauá, que foi um grande artífice do industrialismo no Brasil na época do Império Brasileiro, tanto que ele era dono dessas ferrovias, aí tudo ele construiu, Visconde riquíssimo, ele revolucionou todo o Império Brasileiro com as obras dele, Visconde de Mauá. Ele está dando workshop de empreendedorismo para o pessoal agora da nova era, através da incorporação no Gasparetto, dando aula. Então, seguramente,
dependendo das instâncias que você possa atingir de acordo com o seu nível espiritual, você vai com o Duque de Caxias, com o Visconde de Mauá, com Einstein, com quem você quiser. Então vai revolucionar todo o tipo de ensino, porque você vai ter contato direto com a fonte, ou com Deus no caso. Daí a nossa razão de estar desenvolvendo tudo isso aí. Conheça-te a ti mesmo e descobrirás a verdade vai te libertar. O teu espírito vai conversar com quem ele quiser, que é o espírito da nova era. Então isso é a morte. São planos mais sutis em que você volta para... E a reintegração, que seria o renascimento, o karma, que você não vai ser daqui para diante que nós estamos, vai ser diferente. Porque os espíritos que não se ativerem mais esse nível vibratório de paz, de mansos de coração, vão para o planeta Nibiru. Por isso que o título do nosso site. Vão por esse planeta grande que vai passar dentro em pouco e chama-se planeta Chupão. O que seria hoje, o pessoal iria para o umbral, que seria esse restabelecimento, esse inferno, ele vai tudo para o Nibiru. E aqui isso vai ser o quê? Uma terra de paz, de prosperidade, de amor, que seria a nova Jerusalém que os evangélicos apregam na Bíblia, na palavra de Deus. Aquele 2000 anos de paz, de prosperidade, não vai ter fome, não vai ter nada. Perfeito? Então, isso é morte, basicamente. Agora, por que eu estou indicando o nosso lar para você? Justamente o nosso lar, que o Chico Xavier psicografou, que o André Luiz era o espírito, que escreveu tudo, mostra tudo, a hierarquia, como funciona, os ministérios, tudo, do outro lado com mais parecido com o nosso, aqui ele explica direitinho como funciona tudo isso aí lá. Perfeito? Então, Willy, eu tentei te dar uma ideia da coisa, né? E espero que isso também sirva a muitos Willys que estão preocupados com a morte ou com os tsunamis, porque eu falei, isso aqui não é o fim do mundo, pessoal. Isso aqui é só uma limpeza. Toda vez que nós passamos de eras, como nós estamos passando agora de Pisces para Aquário, da terceira para a quinta dimensão, o que é velho, eles viram nhaca. É distribuído por terremoto, tsunami, cidades inteiras, como o próprio São Paulo já tem uma profecia em cima dela que vai virar pó, vai virar tudo, né? Mas o que os grandes mestres falam? Você está exatamente onde deveria estar, ajudando o teu entorno, a tua família, os seus amigos, nos formando em turma para vibrar luz, em oração e tudo mais. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Então não fique preocupado se você mora na beira da praia, vai ser atingido por exemplo? Possivelmente sim. Como Vieira vai estar para estourar esses dias aí. Mas você não pode esquecer que você é um ser divino, tem o seu projeto de vida e tem que seguir o quê? Confiante que Deus existe e Deus tem tudo o que é melhor para você. Perfeito? Willy, qualquer coisa que você tiver de dúvida, escreva, abra o teu coração, que eu estou aqui para ajudar no que eu puder. Fica com Deus, muito obrigado.